Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história na medicina aqui em Governador Valadares. Afinal de contas, tenho a honra de poder conversar com a médica doutora Stephanie Pimenta, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast eternizador de histórias. Doutora Stephanie, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Gustavo. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Tamo junto, doutora Stephanie. E antes de a gente poder começar a falar sobre as questões ligadas à medicina, doutora, eu lembro que na minha fase de infância, ali início dos anos 2000, eu não me recordo, já era muito vidrado em televisão, internet ainda era algo muito que ainda não era como é hoje, obviamente. Sim. Mas eu não me lembro de ver nos programas de televisão, programas de rádio, ou até mesmo nos jornais impressos, ou até mesmo em revistas, aquelas que ficam nos consultórios quando a gente vai com o pai e com a mãe, eu não me recordo de ler a respeito sobre saúde mental, ou as doenças da mente, né? Depressão, ansiedade, enfim. Era algo muito distante do que a gente vê nos dias atuais. Só que parece que teve que vir a pandemia para que a gente pudesse se alertar em relação aos cuidados e o quão importante é ter uma saúde mental saudável. E depois da pandemia, principalmente após os períodos mais agudos, ficou muito mais comum você ver debates em jornais, na internet então nem se fala. E até busque na sua memória, em rodas de conversas com amigos, familiares, hoje é comum você ver alguém perguntando para um parente: e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Tá tudo bem? Hoje virou uma pauta muito comum entre nós seres humanos. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que você pretende que seja este ano de 2025? Então, 2024 para mim foi desafiador, vamos dizer assim, né? Aconteceu muitas coisas na minha vida que eu não imaginava nunca acontecer. Hoje a minha mente está bem, graças a Amém. Deus. É importante mesmo perguntar isso, porque as pessoas antigamente não perguntavam, Sim. né? Hoje a gente consegue conversar mais abertamente sobre isso. Antigamente as pessoas achavam que falar da mente é coisa de doido, né? Exato. E não é bem assim. A gente Exato. precisa cuidar também da mente. Então, aconteceram várias coisas em 2024 na minha vida que eu não imaginava que iria acontecer. E graças a Deus, assim, eu sonhava com uma coisa, Deus foi lá e fez coisas melhores na minha vida que eu não imaginava, e eu sou muito grata por isso. 2025, eu falo que 2025 é nosso. Se Deus quiser, será nosso. Vai acontecer muito mais coisas que aconteceu em 2024. Eu creio, né? Que assim será, que Deus vai abrir portas. Amém. Onde eu acho que estão fechadas, porque eu sou assim. Eu sonho, eu falo que eu sonho muito alto, mas acho que para Deus é baixo. Exato. Porque eu sonho uma coisa e Deus vai lá e concretiza outra coisa bem maior do que eu imaginava. Então, 2025, se Deus quiser, será nosso. Com certeza, amém. Como é que era a Stephanie Pimenta nos tempos de escola? Eita, bagunçada. Bom que você foi verdadeira, eu gostei. Não teve vergonha de assumir. Eu sempre fui muito conversada, Sim. então eu sempre conversei muito na escola, sempre fui de fazer muitas amizades, ser muito fácil de fazer amizade. Só que a minha vida foi um pouco bagunçada na escola também, em questão de mudanças. Eu mudei muito de escola, porque eu morei um tempo nos Estados Unidos, morava aqui, voltava para lá, fui para Bolívia. Então, eu mudei muito de escola. Sim. Então, eu fiz algumas amizades, mas em questão, assim, dentro de sala de aula, eu sempre fui aquela de gostar. Na verdade, eu tive períodos de gostar de sentar no fundão. Mas depois que eu fui crescendo, eu comecei a gostar de sentar mais na frente. Que legal, que legal. E até mesmo pegando um gancho em tudo que você viveu durante o seu período escolar, podemos dizer assim, é quase um ponto pacífico. É claro que existem exceções, mas é quase uma verdade absoluta que o tempo de escola, ele é o mais gostoso das nossas vidas. Sim. Pelo simples fato de que, durante esse período, nós não tínhamos ou não tivemos as responsabilidades da vida adulta. A nossa única responsabilidade era, por exemplo, passar de ano, estudar para aquela prova difícil, daquela Sim. professora chata. Essas eram as responsabilidades que nós tínhamos dessa época, diferentemente do que a gente tem nos dias atuais.
Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você pensa em escola ou período escolar, vem na sua cabeça na hora. Então, é um pouco difícil responder essa pergunta, viu? Porque, igual eu falei, era bem bagunçada a Sim. minha vida escolar. Mas, assim, eu tenho lembranças de escola do tempo daqui do Brasil e do tempo dos Estados Unidos, né? Sim. Que, na verdade, eu estudei mais lá do que aqui. Mas, assim, aqui, no tempo do segundo... do ensino médio Sim. mesmo, né? Que eu acho que eu tenho um pouco mais de lembrança dessa época. Sim. Eu era a amiga, a que sentava no meio. Aí eu já era um pouco lá e um pouco cá, Sim. né? Conversava com todo mundo. Conversava com todo mundo. Não tinha esse de grupo. Não. Aí Que eu legal. já tava começando a... Porque sempre tem esses Sim, grupinhos de sala sim, de aula, né? exato. Mas eu começava a Ô, desfazer. saudade disso. Era muito bom. Mas eu comecei a desfazer esses Sim. grupinhos, né? Eu começava a conversar com um, conversava com Que legal, outro. cara. Era bem bacana. Sobre a sua vida, é interessante notar, nessa passagem específica desse momento em que você viveu, que, como você mesma disse, mesmo tão jovem, você teve que se acostumar com muitas mudanças, Sim. às vezes até repentinas. E nós sabemos que toda mudança, nem que seja uma mudança de país, então, é algo que pode ser desafiador, pode ser uma dificuldade, mas que você também pode enxergar coisas positivas nesse tipo de ação. Mas no seu caso, foram várias mudanças, no sentido de sempre estar aqui, passa um tempo, volta, vai de novo, volta, vai de novo. Aonde eu quero chegar? O quanto que esse período em que você era uma jovem estudante de escola, que tinha muitos sonhos, mas tinha que conviver automaticamente também com esse período, esse processo de mudança, de adaptações muito rápidas. O quanto que esse período específico da sua vida te ajudou a forjar o seu caráter como mulher e agora também como profissional? Sim, então, igual você falou, realmente tem os pontos negativos, mas também tem positivos. Sim. E eu vou olhar para o ponto positivo Claro. hoje, né? O negativo é aquele negócio de você não conseguir fazer tantas amizades, porque você começa a fazer amizade e você vai embora Sim. e muda, então você acaba tendo um grupo menor de amigos. Sim. Porém, para mim, eu vou olhar sempre para o positivo, porque me fez crescer. Claro. Eu não lembro de ter sido criança. Eu não tenho, assim, na minha memória, né, ter sido criança. Eu sempre fui... Eu amadureci muito rápido com isso. Porque eu tive que ter responsabilidades mais cedo. Eu sempre convivi muito com adultos. Porque nessas idas para os Estados Unidos e vindas, então eu convivia muito com os amigos dos meus pais. Então eu sempre convivi no meio mais de adulto. Então eu cresci mais rápido. Tive mais responsabilidades mais cedo. Você que escolheu a medicina ou a medicina que te escolheu? A medicina me escolheu. A medicina me escolheu. Na época, eu morava nos Estados Unidos e eu fazia enfermagem nessa época. Então, eu já gostava Da área da saúde. da área da saúde. Sim. E aí, eu tive uma oportunidade, que, na verdade, nessa época, eu nem sabia que existia Bolívia. E aí, eu vim de férias pra cá, eu e minha mãe. Era casamento de 50 anos, as bodas de ouro dos meus avós. E aí, a gente veio, só que eu tive que voltar, porque eu tinha que trabalhar e estudar, porque eu trabalhava e estudava nos Estados Unidos. E minha mãe ficou. Nessa que minha mãe ficou, ela conheceu uns rapazes que moravam na Bolívia e estudavam medicina. Ela foi, me ligou, Stephanie, conheci uns rapazes que não sei o quê. Eu falei, que legal, eu já gostei, me dá um número, Sim. quero falar com eles e tal. E aí, eu liguei, entrei em contato, perguntei como funcionava, e eu já fiquei doida querendo ir. Arrumei as minhas malas, com menos de um mês já estava lá. Como é que é estudar medicina na Bolívia? Eu acho que não é diferente daqui. Não sei como é estudar aqui. Não creio que seja muito diferente, porque eu acho assim... As pessoas... Hoje não tanto, mas antigamente as pessoas tinham mania de falar que quem estudava fora não tinha a mesma capacidade que quem estudava aqui. Bobagem, né? Hoje a gente não escuta muito isso, mas eu já escutei muito isso. Tanto que no início da minha carreira aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu tinha formado fora. Mas aí, com o passar do tempo, quando eu via que a minha capacidade com uma pessoa que estava aqui, que eu trabalhei com outros profissionais, eu via assim, não, eu não tenho que ter vergonha. Legal. Eu sei tanto, até mais. Claro. Então, eu comecei a quebrar um pouco Que legal, isso. cara. Mas assim, quem quer aprender, aprende em qualquer lugar. Em qualquer faculdade, sendo ela boa ou ruim. É o aluno que se faz o profissional, né? Sim. Não é a escola em si, eu acho assim. Então, assim, a dificuldade de estudar lá é estar fora de casa. É você estar em um mundo diferente, né? É um país diferente, com a vida... Língua diferente. Tudo diferente. Então, você tem que aprender tudo. Você tem que começar lá do zero. Então, isso se faz um pouco difícil. Mas depois vai. Sobre a medicina, como você mesma disse,
a medicina te escolheu até porque você, durante um momento em que você conheceu essa oportunidade de poder estudar lá, você já fazia enfermagem lá nos Estados Unidos. A partir de qual momento, doutora, já no curso de medicina, imagino eu, que você viveu esse momento e chegou em casa e pensou, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Teve algum dia, algum período, alguma conversa com algum professor? Não, sempre foi assim. Desde que eu entrei na faculdade, eu já fui sabendo que era o que eu queria. Eu não tive dúvidas. Sim. Se eu tivesse dúvida, eu acho que eu não teria ido. Porque eu larguei uma vida para trás, né? Eu tinha minha vida lá nos Estados Unidos, eu tinha já a minha rotina, né, o meu dia a dia, Claro. com as minhas coisas. Então, quando eu decidi ir, eu realmente fui sabendo que era aquilo. E eu já estava na área, então... a enfermagem nos Estados Unidos ela é diferente daqui. Lá o enfermeiro lá é quase médico. O enfermeiro faz tudo. O médico só chega para assinar. Sim. Então, eu já sabia que era aquilo que eu queria. A bagagem que você já tinha, sendo uma estudante de enfermagem, foi muito benéfica para a estudante de medicina Stephanie Pimenta na Bolívia? Foi sim, sempre é, né? Tudo que a gente aprende, eu acho que a gente consegue levar para a vida. Foi sim. Sobre a medicina, e até mesmo para a gente poder se atentar ao que você faz nos tempos atuais, em dezembro agora você vai completar 10 anos de formada. E imagino que o número 10 ele é muito marcante. Né? No futebol, por exemplo, tem o camisa 10, que tem um simbolismo, o peso da camisa 10 de qualquer time. E o número 10, quando a gente pensa em trajetória, em história, ele é muito impactante e marcante. Sobre a atuação da doutora Stephanie Pimenta nos tempos atuais, voltado para o cuidado com a pele, unha, cabelo. De onde que veio a sua aptidão ou a sua ideia de se inserir nessa área? Então, quando eu comecei a faculdade na Bolívia, eu já pensava em ser dermatologista. Sim. Só que aí, é claro, né? A faculdade é longa, você vê matérias diferentes, você vê coisas diferentes. E eu comecei a ter alguma dúvida. Será que é isso? Aí eu pensava em outras coisas, pensava numa pediatria, pensei em anestesista. Mas aí depois eu fui me encaixando, falando assim, não, realmente é dermatologista. Terminei a faculdade, vim pra cá, trabalhei 6 anos em posto de saúde. Então lá você vê tudo, aí você começa realmente a filtrar mesmo e a saber se é isso, se não é aquilo, né? O que você quer. E aí, do meu inconsciente, eu já sabia que era isso mesmo. E quando eu decidi, quando eu consegui pegar meu CRM, né, que eu passei na prova, aí eu decidi que agora é a hora, eu vou começar e era isso. Antes da gente poder voltar para a seara da dermatologia, você tocou num tópico muito importante, até porque eu tenho contato com algumas jovens médicas que formaram recentemente e que estão passando por esse processo, podemos dizer assim, de estarem inseridas num trabalho voltado para um posto de saúde. E é claro que muitas pessoas querem seguir carreira ali, mas às vezes o trabalho dentro de um posto de saúde ou em postos de saúde servem como base para algo muito maior que esse profissional ou essa profissional quer ter no futuro. Mas igual você falou, você trabalhou 6 anos em postos de saúde. O quanto que todo esse período vivido com a realidade de um posto de saúde te forjou como médica nos tempos atuais? Foi uma segunda escola. O posto de saúde, para mim, foi uma segunda escola. Eu fiquei 6 anos no mesmo posto de saúde. Foi em Belo Oriente. Sim. E quando eu comecei, foi meu primeiro emprego. Eu saí da faculdade e já fui para o posto de saúde. Sim. Então, ali, eu aprendi de novo. Porque a gente aprende, no caso, a teoria, né? Lógico que a gente vê prática na faculdade, mas quando você pega para falar assim, seu emprego, você está sozinha, você tem que ir fazer. E lá eu aprendi muito. Claro. Eu tive, graças a Deus, eu tive profissionais ao meu lado que até hoje eu carrego comigo, são meus amigos até hoje. Me ajudaram a crescer como pessoa, como profissional. E isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Até chegar hoje com a bagagem. São 6 anos de experiência, né? Que eu fui adquirindo ali. E hoje, com certeza, eu sou melhor porque eu estava lá. Imagino que você, durante esses 6 anos, deve ter tido contato e ouvido várias histórias, relatos, às vezes inimagináveis da sua parte. E o médico ele tem o poder de ter consigo essa capacidade de ouvir muitas histórias marcantes e impactantes. E, ao mesmo tempo, através do seu trabalho, servir como uma espécie de
agente transformador de vidas através da medicina. Qual que é a história mais marcante que você carrega consigo da época que você trabalhou em posto de saúde? Aquele tipo de história, aquele tipo de trabalho que você teve que fazer com algum paciente que você jamais vai se esquecer. Teve uma Dona Maria, um seu João que contou uma história ou chegou com uma enfermidade que você jamais vai se esquecer e através do seu trabalho você conseguiu fazer com que essa pessoa pudesse ter ali uma enfermidade curada. Tem uma paciente que ela acabou se tornando amiga. Ela não era... Porque a cidade... Até aqui mesmo, Valadares, toda cidade tem o posto de saúde de cada bairro, Exato. né? E lá é cidade pequena, é um município bem pequeno. É um só. Na verdade, não. Lá, tipo, Belo Oriente tem os municípios que pertencem a Belo Oriente. Então, no total, são 10 postos de saúde. Legal. Só que o posto de saúde que eu tava era numa cidadezinha pequena, que era eu e mais 2 postos de saúde. E aí, essa paciente, que hoje ela virou uma amiga, ela pertencia a outro posto de saúde. E lá ela tentava fazer o tratamento, o médico não achava o que ela tinha. E aí, um belo dia, ela pediu ajuda a uma conhecida que trabalhava junto comigo para ver se marcava uma consulta para eu atender ela. Porque, normalmente, eles não negam o atendimento, mas cada um é do seu posto de saúde. Aí, ela pediu, marcaram a consulta, ela foi até mim. Chegou lá, a gente conversando, eu já desconfiei o que era, pedi um exame para confirmar, consegui achar o diagnóstico, a gente conseguiu tratar. E ela, depois de anos que ela estava tentando tratar o problema dela, e aí eu consegui, graças a Deus. Ela ficou muito grata, eu fiquei muito feliz, porque prejudicava o dia a dia dela, né? E ver, assim, conseguir ajudar, porque ser médico é isso, você ajudar, né? Dar qualidade de vida, Sim. salvar vidas. Então, para ela, foi salvar uma vida, porque ela vivia de uma forma que prejudicava muito ela, né? Porque ela sempre estava debilitada, sempre estava doente. E ajudar ela a ter uma qualidade de vida melhor, para mim, foi muito gratificante. Que legal, que legal. Sobre a dermatologia e em relação ao que você faz nos tempos atuais, já passados, todo esse tempo que você viveu em posto de saúde. E eu tenho percebido, doutora, que é uma área que vem crescendo bastante. Conheço várias médicas dermatologistas, hoje estou tendo a oportunidade e a honra de eternizar a sua história aqui no podcast, e eu vejo que é um tipo de segmento, né, de um subgênero alocado na medicina que tem crescido bastante. Por quê? No meu pensamento, eu penso um pouquinho fora da caixinha, mas no meu pensamento, eu vejo que muitas pessoas, claro que faz o que ama, mas também pensam um pouquinho na questão Questão financeira. Financeira, exatamente. Hoje eu tô tentando jogar pro outro lado. Por quê? Se você olhar hoje em Valadares, dermatologista, a maioria, eu vou falar com você assim, a maioria faz estética. Porque a estética aqui dá mais dinheiro. Exato. Hoje eu não penso assim. Eu vou pro oposto. Eu vou para doenças. Eu quero tratar doenças. Por quê? Hoje em Valadares tem os médicos dermatologistas que tratam doenças, mas a maioria foca na estética. Sim. Então, eu quero ser aquela diferente, eu quero tratar doenças, que é aquilo que a gente quase não tem. Então, tem muita procura. A gente não pode esquecer que a pele não é só a beleza, né? Não é só isso. Tem mais coisas que a gente precisa focar. Sobre doenças da pele, quais são as doenças mais comuns? Hoje, o que eu mais vejo, vou falar o top 3 que eu mais vejo em consultório, é alopécias, né? A queda de cabelo, acne e melasma. São os 3 tops, assim. É claro que a gente vê um fungo aqui, uma micose, outra, mas, assim, o top 3 mesmo é isso. Eu já tive queda de cabelo. Não é agora, porque eu sou careca por opção, que fique claro. Mas em 2009, meu cabelo caiu. E na época eu lembro que popularmente era conhecida como peladeira. Acho que já existia o nome, mas eu não lembro. Eu lembro que era peladeira, popularmente falando, né? E, doutora, por ter sido vítima de uma queda de cabelo, muito aguda, inclusive, eu era muito novo, tinha ali meus 13 para 14 anos, eu me recordo que eu sempre tive comigo, e até pelo fato de ter sido de fato isso que eu vou falar agora, que era algo voltado para questões emocionais. Então eu sempre carreguei comigo, e carrego até hoje, que queda de cabelo está totalmente linkada a uma questão emocional muito forte que você teve na sua vida, normalmente, claro, obviamente, algo negativo que abalou muito o seu emocional. De fato, a questão da queda de cabelo, ela é 100% ligada às questões emocionais
Ou existem outros fatores? Não, ela é só uma porcentagem, né? 100% não, tem outras coisas. Hoje, o que eu sempre falo? A pessoa às vezes vem consultar e fala, meu cabelo tá caindo, me dá uma vitamina? Não vou te dar uma vitamina, vamos fazer exames, vamos conversar primeiro para saber o que pode ser. A gente tem que descobrir a causa, não é só o emocional. Claro que o emocional conta muito com a queda do cabelo, mas hoje a gente tem a chikungunya, Exato. dengue, teve o Covid também que causa queda de cabelo, tem os problemas da anemia, problema de tireoide, sífilis causa queda de cabelo, e as vitaminas também baixas também pode causar queda de cabelo. Então tem que fazer uma investigação para saber, né? Em relação às doenças de pele, e aí eu como leigo, tá? E você que tem total propriedade para poder falar, fique aqui à vontade para poder discordar. As doenças de pele, elas são mais comuns, mediante a tudo que você vê no seu dia a dia como profissional, em pessoas de mais idade, ou existe também uma porcentagem em pessoas mais novas, não tão velhas assim? Porcentagem bem grande dos mais jovens. Claro que tem muitos Dos idosos. mais jovens? Sim, Olha tá isso, tendo. vivendo e aprendendo. Tá tendo muito problema relacionado ao emocional. Problema de pele relacionado ao emocional com os mais jovens. Bastante. Vivendo e aprendendo. Sobre a acne, é interessante que quando eu era mais novo, eu lembro que minha mãe falava, não come chocolate não, porque sua cara vai encher de espinha. Tá mais naquela fase, né, da puberdade. A acne, ela é uma doença, podemos dizer assim, uma doença da pele. Originada por qual motivo? Então, a acne a gente também faz investigações, né? Porque tem o hormônio que está relacionado também com a acne. A alimentação não faz ter acne, mas ela colabora. A pessoa que já é mais propícia a ter acne, ela se alimentando mal, né? Vamos dizer, com os alimentos que ajudam a ter acne, vai sair mais acne também. E também tem uma pequena porcentagem do emocional também. Sobre o papel do médico dermatologista como um todo, e eu achei muito gratificante e muito benéfico a sua fala anterior sobre a sua figura dentro da dermatologia e o quão diferente você quer ser do que o mercado atualmente apresenta, que é o quê? As pessoas que trabalham com a pele normalmente têm ido para um lado mais da estética. E você não. Você quer ser uma agente transformadora de vidas através da dermatologia, cuidando de doenças da pele. O quanto que você, doutora, se sente realizada por ser quem você é, realizando o trabalho que você realiza, até pelo fato de você tratar de doenças onde pessoas que estão com essas enfermidades confiam no seu trabalho para que elas possam ter essas enfermidades curadas em suas vidas. 100%. Eu estou 100% satisfeita, 100% feliz de ter chegado onde eu cheguei, de fazer o que eu faço hoje, de ajudar as pessoas. Há um tempo atrás, eu não imaginava que eu estaria aqui, onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que eu tenho mais ainda para poder percorrer nesse caminho. Sobre esse movimento que você faz e tem feito, e aí eu vou até pegar um exemplo de uma entrevistada minha, a doutora Thaís Amorim. Ela é dentista e hoje em dia a odontologia também ela tem um pouco disso que você falou do mercado de medicina, né? Hoje em dia, ainda mais esses jovens dentistas estão emergindo automaticamente para o lado da estética. E ela não. Ela quer e continua e trabalha dentro de posto de saúde. Saúde pública dentro da odontologia, obviamente. Eu acho muito interessante esse tipo de movimento que vai na contramão do que todo mundo está indo. Que também é o seu caso. Sobre o papel do médico dermatologista, como um todo, tá? Tanto quem mexe mais com a parte estética, quem mexe mais com a parte clínica de doenças. Qual que é o maior desafio hoje, doutora, em pleno janeiro de 2025, de ser uma médica dermatologista? Acho que janeiro é desafiador para todo mundo, né? Eu falo não em janeiro, mas assim, atualmente, momentaneamente, qual que é o maior desafio de ser uma médica dermatologista? O desafio é ter muitos, né? Eu acho que a gente, aqui, pelo menos em Valadares, a gente tem muitos colegas dermatologistas. Então, por mais que eu falo assim, tem campo para todo mundo. Sim. Tem, né? Eu acho que os meus pacientes são diferentes do paciente de fulano, de ciclano, claro. São diferentes. Mas, querendo ou não, é um pouco mais desafiador ter muitas opções. Isso é um pouco mais desafiador. Como você mesma disse, você realizou um sonho recentemente, que foi a abertura da sua própria clínica.
O que isso significou para a história de vida da doutora Stephanie Pimenta? Então, significa para mim que eu sou muito mais capaz do que eu achava que eu era. Porque quando eu decidi abrir, acho que não foi nem eu, foi Deus mesmo que falou, você vai abrir, vai ser agora. Porque antes de eu abrir, eu pensava em alugar um consultório dentro de uma clínica popular para poder começar ali. E aí eu comecei realmente a olhar isso, a procurar um consultório para poder alugar um consultório já montado, só para poder alugar o espaço e usar. E aí, com isso, Deus fez acontecer, Deus me mostrou outros caminhos que eu nunca imaginava que eu iria seguir no momento. E aí, ele foi me dando oportunidades para eu poder conseguir abrir a minha própria clínica. Então, isso para mim foi, assim, surreal. Você, além de ser uma médica dermatologista, você também é uma empreendedora dentro da medicina dermatológica, podemos dizer assim. Qual que é o maior desafio de empreender nessa área? Não saber nada. Eu comecei sem saber nada e eu ainda estou aprendendo, né? Assim, eu abri sem nem pensar que eu teria esse outro lado, né? De saber administrar. Eu entrei e falei, vou começar. E aí eu sentei e falei, e agora? O que eu faço? Então, assim, eu ainda estou aprendendo aos poucos, porque lá é eu sozinha, né? Eu tenho um funcionário, mas é eu e ele. Então, eu tô... Tá sendo um pouco difícil, mas tá dando certo. Tô conseguindo aprender aos poucos. Em relação à medicina no geral, o que te move sendo médica? Ajudar as pessoas. É muito gratificante você olhar nos olhos de um paciente e ele sorrir com os olhos e te agradecer por aquilo que você fez por ele, por aquilo que ele não conseguiu com outra pessoa, que você sabe, você que conseguiu dar qualidade de vida para ele. É muito gratificante isso. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu estudava no Colégio Imaculada e isso voltando no início dos anos 2000, né? E eu me recordo, doutora, que não sei se hoje em dia tem isso nas salas de aula de meninos pequenos, meninas também, obviamente, dos aniversários, né? Que as mães faziam e faziam questão de chamar os coleguinhas de turma do filho. E eu lembro que quando eu ia no aniversário de algum amigo em que eu sabia que o pai ou a mãe era médica, nossa, parecia que eu estava indo na casa do presidente da República, do governador do estado. Porque já naquela época, eu, com a minha cabeça de criança, e até convivendo com amigos dos meus pais, que às vezes um poderia ser médico, enfim, já existia um certo glamour em relação à figura de um ser humano que era médico. Hoje em dia, nós temos isso muito com o pessoal da odontologia, né? A odontologia, ela tem ganhado um corpo que também está voltando, que tem se comparado com a medicina, né? De você ter um glamour em volta ali de quem é dentista. Aonde eu quero chegar? Você que vai completar em dezembro agora 10 anos de medicina, 10 anos de formada como médica. Já viu muitas coisas, já trabalhou em posto de saúde, hoje, graças a Deus, tem seu próprio espaço. Existe glamour na medicina? Existe. Ainda olho para a gente como se a gente fosse, igual você falou, né? O presidente da República mesmo. Mas eu acho que diminuiu bastante. Da época, né? Da sua época, assim, eu acho que diminuiu bastante. Hoje em dia as pessoas, elas se misturam um pouco mais. Né? Não vê a gente assim como nós, aquela pessoa mais importante que está aqui. Não é assim. Eu também eu não gosto de pensar dessa forma. Quando eu estou num lugar, eu gosto de me misturar. Sim. Eu gosto de conversar com todo mundo por igual. Sim. Acho que, né, a gente é gente como a gente, né? Igual a todos. Eu tenho um caso na família bem próximo que, a partir do momento em que ele virou médico, ele mudou de vida. Profissional, obviamente, porque ele já era formado, se formou na área. E até financeiramente pensando, hoje ele vive uma vida que eu sei, até por ser familiar, que eu sei que há 15, 20 anos era inimaginável pensar onde ele está hoje, e isso muito graças a todo o esforço que ele teve para se formar como médico e viver a vida de um médico. E colher os louros, né? De muito trabalho, sim, obviamente, mas também de estar inserido em uma área que nós sabemos que financeiramente ela acaba sendo muito rentável. E aí, pensando nisso, e eu acho que você já deve ter ouvido isso várias vezes, esse tipo de pergunta,
A questão financeira dentro da medicina, é isso mesmo? É isso tudo que muitas pessoas pensam? Tem muita gente que está errado? Não é isso tudo? Me fale. As pessoas têm mania de achar assim, pegou o CRM, já é Tá rico, rico. milionário. E não é bem assim. É isso que eu tava querendo dizer. Não é bem assim. Sim. Não que eu concorde com isso, mas é Sim. porque as pessoas falam, imagina. Não, a maioria fala Sim. assim, não, você é médica, você tem dinheiro. Gente, não é assim. Lógico que a gente consegue construir, né, Sim. uma vida com o tempo, mas é tudo devagar. E outra coisa, quanto mais você ganha, mais você gasta, mais você tem compromissos, né? Então, assim, não é tudo isso, não. A vida, se a gente parar para pensar, a nossa vida, ela se parece como um livro. De páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E cada livro que se preze, doutora, ele tem a capa, tem o título, tem a conclusão, tem a numeração das páginas, tem as páginas, obviamente. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem, e que você vai me responder agora. Todo livro tem. Começa com a letra C. Você já falou da capa, né? E conclusão também. Tem uma outra coisa que começa com a letra C que todo livro tem. Não consigo lembrar. Capítulos. Ah, sim. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós também temos capítulos marcantes da nossa vida. Seja no âmbito, no aspecto profissional ou pessoal. Todos nós temos capítulos inolvidáveis da nossa vida. Você, quando abriu sua clínica, deve ter sido, até o momento, o capítulo mais importante da sua vida profissional, juntamente com o dia da sua formação. Só que eu costumo dizer que os capítulos da nossa vida pessoal, eles são ainda mais marcantes, porque normalmente eles são únicos e inesquecíveis, através de pessoas. E todos nós, se você andar aqui na Barão do Rio Branco, se você conversar com uma pessoa que está em situação de rua, ele vai te falar que ele tem capítulos marcantes na vida dele. Todos nós temos esses tipos de acontecimentos maravilhosos e inesquecíveis. No livro da sua vida, a doutora Stephanie Pimenta, como você classificaria e o que você falaria sobre algo que aconteceu num dia muito específico e marcante na sua vida? Dia 12 de março de 2018. O que aconteceu nesse dia e o quanto que essa data ela é e foi transformadora na vida da mulher Stephanie Pimenta? É o nascimento do Benjamin, meu filho. Realmente, me pegou de surpresa. Ter filhos, eu acho que só quem tem consegue entender a dimensão, né, de um Sim. amor, do cuidado. A gente vive para eles, né? E o nascimento do Benjamin, para mim, foi um capítulo realmente. Parece que eu estava iniciando meu livro ali. Foi o primeiro capítulo, porque mudou completamente a minha vida. Em relação à vida de uma mulher após ser mãe, e eu como homem, claro que eu sei o amor de mãe, por ter uma mãe viva, graças a Deus, por ter tias, por ter mães e amigos que eu considero também como mães, no sentido de ter ali um amor e um carinho recíproco, enfim. E a gente sempre escuta, né? Ser mãe é diferente de tudo, o amor de mãe é algo diferente de tudo. Em qual aspecto, em qual sentido que é tão diferente assim? É inexplicável, é inabalável. É um amor que você mata e você morre pela pessoa. Então, assim, não existe um amor maior do que esse. Assim como também deixar claro o amor de um pai para com o seu filho, obviamente. Claro que nós sabemos que existem exceções. Mas o da mãe é mais intenso. Exatamente. Aí eu vou ter que discordar. É claro que, né, toda regra tem a sua exceção. Tem os pais que é melhor do que mãe. São maravilhosos. Né? Inclusive. Mas a mãe é mãe. Além desse capítulo importantíssimo na sua vida, tem outros 2 capítulos que são únicos também. Até porque se eles não existissem, não existiria, por exemplo, o Benjamin. E esses 2 capítulos atendem por 2 nomes: Arthur e Dona Norma. Qual o poder desses 2 capítulos no livro da vida da Stephanie Pimenta? Eles são responsáveis pela minha história, né? Eu sou hoje quem eu sou graças a eles.
pela luta, né, dedicação deles, sacrifício que eles tiveram para me ajudar a chegar até aqui, até onde eu estou, né? E graças a eles. Eu devo a minha vida a eles. Qual que é a grande lembrança que você tem com seus pais? Às vezes é aquele tipo de lembrança, ou lembranças, que eles vão ver essa entrevista e eles não vão lembrar desse dia, desse momento, desse ano, mas você jamais vai se esquecer. Tem várias Imagina. lembranças. Tem várias lembranças, sim. Mas os meus pais, eu, graças a Deus, tive uma relação muito boa com os dois. Foi desde sempre, né? Sim. Eu sempre fui muito aberta, eles foram muito abertos comigo também. Sempre conversando, né? Me ouvindo também. Assim, eu não lembro, assim, de ter nenhum problema com os dois. É claro que na adolescência a gente, né, é um pouco rebelde, acaba que os pais vão ali para poder te ajudar, né? Mas eu não lembro de ter tido lembranças negativas. Somente positivas, lembranças boas mesmo, porque a gente sempre teve uma relação muito, muito bacana. Sim. Então, eu tive, né, só recordações boas mesmo. Além de capítulos, a nossa vida tem as páginas. E todo livro que se preze tem páginas contando histórias maravilhosas, dias incríveis, e páginas relatando histórias tristes. E a nossa vida é assim, né? Nós temos páginas incríveis, marcantes, positivamente falando, mas em contrapartida também temos páginas muito tristes. E é assim a vida. Feita essa pequena introdução, qual foi a página ou quais foram as páginas mais tristes da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Não consigo lembrar de alguma coisa assim que realmente me deixou... Nada que vale a pena, assim, falar aqui também, né? Expor tanto, assim. Mas minha vida, eu não lembro de ter nada que eu tenha me arrependido. Sim. Né? Eu, Stephanie, eu sozinha. Sim. Não lembro de ter tido nada que me faça, assim, arrepender de uma atitude ou outra, não. Em contrapartida, qual foi o capítulo ou a página mais bonita da sua vida? Aquela página inesquecível que você jamais vai se esquecer? É meu filho, com certeza. É o meu filho, com certeza. Falar, mamãe, eu te amo. Olhar com aquele olhinho brilhando e dar aquele abraço gostoso. Mamãe, deixa eu dormir com você hoje. É bom demais. Doutora, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Vamos lá. Vida. Benjamin. Deus. Acima de tudo. Bolívia. Aprendizado. Estados Unidos. Saudade. Governador Valadares. Minha casa. Norma. Meu tudo. Arthur. Tudo 2. Dermatologia. Um amor. Amor. Rua Barão do Rio Branco. Então, segundo amor. Conquista, Stephanie né? Pimenta. Stephanie Pimenta. Essa foi difícil. É a mais Essa fácil. eu, né? Agora é o jogo do subestimado e o superestimado. Eu vou citar aqui, vou te perguntar e você vai falar o que é superestimado e o que é subestimado por você. Superestimado, normalmente a gente não fala essa palavra no dia a dia. Nós trocamos ela por uma frase. Ah, não é isso tudo. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, dá muito valor, mas você percebe que muita gente não dá tanta bola assim. Isso vale para música, para um cantor, para uma comida, para uma bebida, enfim. Doutora, me fale uma comida superestimada na sua visão. Aquela que você pode até já ter comido, mas você não vai comer ela nunca mais, porque ela não vale tudo isso. Comida? Ai, gente, eu como de tudo. Mas tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum e você vê que muita gente Jiló. gosta. Aí, pronto, achou. Lembrei. Me fale uma bebida superestimada. Pode ser alcoólica ou não. Bebida superestimada. Você não bebe de jeito nenhum. Você vê gente bebendo, se esbaldando dela. Você fala, como é que pode uma coisa dessa? Suco de caju. Não gosta? Nem natural? Vou viver e aprender. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical,
Aquele tipo de cantor, cantora ou banda, que se tiver um show aqui na Expo Agro, todas as suas amigas vão, mas você não vai. Você faz questão de não ir. Independentemente do gênero. Que eu não vou. Ou você vai só pelas amizades. Você não tá nem aí porque tá cantando. Uma banda. Ou um cantor solo. Independente do gênero. Ah, você não escuta de tudo. Me ajuda aí também. Sou eclética. Mas tem um cantor, tem um tipo de música que você não gosta. Ó, algumas amigas vão falar que é o pagode. Mas eu gosto do pagode, aquele pagodinho mais antigo. Sim. Mas esses atuais eu fico meio perdida. Eu vou com elas, mas eu fico assim, ó. Sem saber. É. Me fale algo que as pessoas superestimam demais na medicina. Dão muito valor e, na sua visão, não é o mais importante. Na medicina. Dentro da vivência que você tem na área. Essa é difícil. Algo que as pessoas dão muito valor e que você fala, gente, não é isso. Isso vale para qualquer coisa, na relação entre os profissionais, na relação entre os pacientes, enfim. Não consigo pensar em nada. Me fale uma bebida subestimada. Aquela que você gosta, ama, mas você vê que muita gente não dá a mínima. Pode ser bebida alcoólica ou não. Eu gosto muito de suco de laranja. Natural ou... Natural. Com certeza, É. claro. Bem diferente. Me fale uma comida subestimada. Sushi. Ah, não. Ah, você não gosta. Eu acho superestimado. Ah, é bom demais. Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimada ou subestimada. Estilo de música, porque eu sou péssima com nomes de banda e Sim. eu gosto muito de sertanejo. Somos dois. Defina a sua vida com uma palavra. Luta. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma frase. Eu vou ter que pensar um pouquinho. Uma Pode frase no pensar, estilo por de favor. vida. Sobre a sua história de vida. Eu cheguei, eu consegui, né, todos os meus objetivos e sonhos com muita luta e muita garra. Uau, bela frase. Defina essa conversa com uma palavra. A nossa Que ansiedade, né? Porque você sabe, minha ansiedade atacou. Mar, gostou? Muito bom. Que bom, essa é a ideia. Esse era o resultado que eu queria que nós tivéssemos aqui hoje. Muito obrigado, doutora. Foi uma honra poder ter eternizado todo o seu maravilhoso enredo de vida aqui no Resenha Cast, que é um local justamente eternizado, dedicado, melhor dizendo, a eternizar grandes enredos. Sucesso, obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, melhor do que eu imaginava e eu quero voltar, hein? Já mudou a cabeça dela. Obrigado mais uma vez, doutora Stephanie Pimenta. O Resenha Cast de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.